Fala, rapaziada, vamos trazer aqui as emoções, reações dos torcedores do Inter aí, desclassificados, fora da final da Copa Libertadores. Inter teve chance no Maracanã, teve a chance no Beira-Rio, saiu na frente, teve duas bolas do jogo aí com o Ener Valencia, mas não tem um artilheiro do mundo aí que é o Cano. Cara, realmente nessas horas a gente vê aí quando o artilheiro faz a diferença. E com méritos pela eficiência, o Fluminense está na final da Libertadores, que vai ser no Maraca. E antes de soltar reações, já vou pedir para você deixar aquele like para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal se for novo por aqui, comenta e compartilha esse vídeo aí para geral. Link dos canais originais eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? E agora sim, bora lá pro vídeo. Pensei muito em chegar em casa meia-noite e 26 do dia 5, quinta-feira de outubro de 2023. A história do clube não acaba aqui, né? A história do Inter, apesar de a gente estar diante daquela que eu considero a maior tragédia da história do Internacional. Por ter acontecido diante dos nossos olhos. E depois de uma festa espetacular feita pela nossa torcida. Hoje, o Inter está eliminado da Copa Libertadores da América por um time que tem uma ideia de jogo construída há muito tempo, que jamais abandonou essa ideia de jogo. E o Inter, apesar de ter uma ideia de jogo muito clara, e o Inter poderia ter passado para a final da Libertadores da América, e se passasse, até seria justo passar, assim como foi justo o Fluminense passar, tem uma ideia também, mas num curto espaço de tempo. Uma ideia que foi implementada agora pelo técnico Eduardo Cudê, numa segunda fase de Libertadores da América, a partir de oitavas de final, enquanto o Fluminense tem uma construção. Enfim, no duelo Cano e Ener Valencia, o Cano acabou com o confronto. E é essa outra lição da Libertadores. Realmente. A primeira, falei há pouco. Venceu o time que tinha um projeto, uma solidez construída em cima de um alicerce, de uma ideia muito clara de jogo, há mais tempo. Então essa diferença foi a primeira. E a segunda foi... A segunda lição do confronto não pode errar tanto quem quer ser campeão da Libertadores. Eu não vou defender, não é questão de defender ou não, mas eu preciso apontar que o grande responsável dentro de campo, hoje, pelo Inter não estar na decisão da Libertadores da América, tem nome e sobrenome. Ener Valencia. E isso me corta o coração, porque eu sou realmente fã desse cara. Acho que ele é um baita centroavante. E ele deixou hoje uma oportunidade no meio do caminho para escrever o nome dele na história do Internacional. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Não darei boa noite, né? Nem por educação, porque não é uma boa noite. Até o intervalo a gente estava na final. Né? Da Libertadores. E aí, no segundo tempo, muda tudo, né? Muda tudo. O Inter cai de produção, cai de rendimento físico, inclusive, enormemente. Mesmo assim, segue atacando. O Valencia perde 2 gols inacreditáveis. E aí, o Fluminense cresce, empata e em 6 minutos depois do primeiro gol vira, né? E aí a gente não tem mais força para reagir. E a nossa temporada está agora praticamente finalizada, né? Só estamos pendurados pela fama do descenso, porque não parece ter mais tempo para muita coisa, né? Pela distância que o Inter está da turma lá de cima. E domingo, para completar, tem Grenal, né? Tem Grenal com esse clima péssimo aí. É chance clara de gol, primeira chance clara de gol. O Wanderson estava cara a cara com o Fábio, a primeira chance do Inter no jogo. Lá vem Alan Patrick para a cobrança do escanteio. Momento é bom do Internacional, mas tem que colocar a bola na rede. Capricha aí, Alan Pá. Lá vem ele para a cobrança do escanteio. O juiz da partida tá vendo, empurra lá na marca do pênalti.
Hugo Malho com o jogador André. Felipe Melo já batendo boca com o Mercado. O Nino tá por ali. Hugo Malho, o Mercado. Já cobrado o escanteio, bola na área, subiu o Mercado, feito! Chega lá com Gabriel Mercado. Na cobrança de escanteio, Gabriel Mercado, o zagueiro artilheiro, meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede, abrindo o placar no Beira-Rio. 9 minutos e 30, primeiro tempo de partida. Jairo Vick, o Inter sai na frente, Jairo Vick. É o Internacional do Gigante, batida de escanteio, Mercado no segundo pau, no segundo andar, cumprimentou o Fábio de cabeça, fazendo o Inter 1, Fluminense 0, Baldasso! Quantas vezes o Mercado foi criticado por ser um zagueiro baixo? Quantas vezes nós acreditamos que ele não servia mais? Ele é um gigante na Libertadores da América. Ele é um monstro nesta competição. É um dos protagonistas do Inter. E pela cabeça de Gabriel Mercado, o Inter começa a colocar os seus pés na final da Libertadores. Sinalizadores na Popular, vários. Azar, pagamos a multa com superchat. Azar, é o Inter. Depena colocou essa bola na frente, procurando Marcelo, a bola passou por todo mundo, chegou no Cano, Kennedy vai avançando, entrou na área, olha o perigo, é gol do Fluminense. Gol do Fluminense, John Kennedy. Não pode acontecer, o Cano achou o John Kennedy lá dentro da área, ele colocou a bola para a rede. Jogador colorado tentou tirar, entrou com bola e tudo. E o Fluminense empata o jogo aos 36 do segundo tempo. Lucas Weber. Quem não faz leva, não adianta. Jogada do Fluminense pelo lado esquerdo, o Marcelo fez um contra-luz, a bola tocou pro Cano, que achou o John Kennedy num 3 contra 2. John Kennedy aproveitou a saída do goleiro Rocher, deu de cavadinha. O Hugo Malo tentou tirar, na verdade foi o René, tentou tirar, mas a bola já estava no fundo do gol. Fluminense 1, Inter 1, Baldasso. A verdade é que o Fernando Diniz fez uma modificação no intervalo do jogo que embananou o Inter e o Cudê não encontrou soluções. Esse empate é do Fernando Diniz. Ele recompôs o time do Fluminense no intervalo. O Fluminense é melhor do que o Inter todo o segundo tempo, é quem tem o domínio. Amadurecia essa ideia. Mesmo assim, o Inter viu brotar 2 chances de gol que não soube aproveitar e nós estamos tomando um empate. E eu nem posso dizer que é injusto. Olha o Cano, gol do Fluminense. Vira o jogo Fluminense no Beira-Rio, gol do Cano. O Cano que está sempre no lugar certo, o Fluminense, do Fernando Diniz. Foi todo ataque e ele é perigosíssimo, o Fluminense. A bola foi para a rede. Cano, nome do gol, Weber. Cara, não tem nem o que dizer, cara. O Fluminense chegou pelo lado direito. Agora eles conseguiram, depois de tanto tempo, furar os laterais. O John Kennedy conseguiu dar um toque de calcanhar magistral para o Germancano só ter o momento de finalizar pro fundo do gol, Baldasso. 2-1 pros caras. A virada da capacidade do Fernando Diniz de mudar o jogo e da incapacidade do Eduardo Cudê de entender o que estava acontecendo. Fernando Diniz está dando um nó em Eduardo Cudê e o Inter está saindo da Libertadores da América. Rapaziada, esse só foi o primeiro vídeo aí das reações. Vou soltar muito mais reações, então acompanha o canal aí para vocês não perderem nenhum vídeo. Não esquece, deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto. Falou!